Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos amigos, a todos os nossos discípulos, aos nossos irmãos, ao corpo de Cristo. Deus os abençoe. Estamos hoje mais uma célula online, você que é nosso convidado, você que já tem marcado este dia para nós nos encontrarmos e recebermos palavra de vida eterna nesta nossa célula online com a nossa série que tem sido um canal de bênção às nossas vidas, nessa série do Evangelho puro e simples, né? Então, desde já eu quero convidar você a curtir, a compartilhar esta live, né, para que mais pessoas possam ter acesso a essas palavras de vida eterna. Você que é inscrito no nosso canal, curta e compartilhe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva para que você receba todas as notificações de todos os materiais que nós estamos disponibilizando todas as semanas através do nosso canal, ok? Nós temos aqui muitos pedidos de oração hoje, então eu convido você a nós orarmos ao Senhor neste momento e levarmos pessoas específicas que estão pedindo oração. Tem o meu amigo Sidney Garbim, um amigo aí de longa data, colega de trabalho que está hospitalizado, que possamos orar por ele, que ele se recupere em um nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, lhe dê saúde, lhe dê salvação. Vários irmãos nossos que estão sempre aí batalhando e vencendo em nome de Jesus, a nossa querida irmã Cláudia aí, que vamos orar por ela, Doze Cláudia, seu Doze Paulo, a família do Chicão que tem se recuperado muito bem, que Deus abençoe a vida deles mais e mais, a todos que tem pedido oração, vamos orar. Você leva em oração cada pessoa aí na sua casa. Aqui tenho várias pessoas que têm pedido oração e têm mandado para mim. Estão todas, eu apresento diariamente diante do Senhor as suas vidas e as suas necessidades. E creio que o Senhor é maravilhoso e poderoso para nos ouvir segundo a sua vontade. Amém? Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um que estão nos assistindo nessa noite. Obrigado, Senhor, pela resposta de salvação, de cura das pessoas que temos orado e buscado diante de Ti. Obrigado, Senhor, ó Deus, por sempre nos ouvir, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Oramos, Senhor, em favor daqueles que estão, Senhor, hospitalizados, que estão nas UTIs, que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando, Senhor, do Covid e de outras enfermidades. Pai, tem misericórdia, cura-os, salva-os, liberta-os e os abençoe em o nome de Jesus. Que a nossa nação, que a nossa região, que a nossa cidade seja, Senhor, tocada por Ti, de tal forma, Senhor, que nenhuma sequela, que nenhum mal, Senhor, nos distancie, nada venha nos separar do Teu amor. Antes, Senhor, que neste momento a nossa fé esteja plenamente confiante em Ti. Assim como os nossos irmãos lá na Índia, Senhor, que estão deixando a idolatria, porque ninguém pode livrá-los de nada, mas somente Tu pode nos livrar, somente Tu pode nos salvar, somente Tu pode nos curar, segundo a Tua vontade, Senhor. Assim, Senhor, nós abençoamos a cada família, a cada irmão que neste momento está pedindo oração, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero desde já deixar um grande abraço aos nossos pastores, aos nossos 12 da primeira e segunda geração. Conto com vocês aí que nós estamos aí numa caminhada para o nosso encontro com Deus. Temos agora dia 29 de maio, né? Temos o nosso 28 e 29 de maio, nosso seminário de libertação. Vamos estar fazendo em dois momentos, momento online e momento presencial. Então já se organizem, já vão se programando, tá ok? Então conto com cada um de vocês. Temos o nosso encontro com Deus em julho, né? Então encontro dos homens, encontro das mulheres. Vamos lá, conto com cada um de vocês. Vamos se organizando, se programando, orando, intercedendo para que pessoas possam ter a oportunidade, como eu e você tivemos, de ter um real encontro com Deus. Hoje nós temos aí na nossa série o Evangelho puro e simples, capacidade de decisão, ok? Você veja aí que eu coloquei uma imagem de um leão, capacidade de decisão. O leão, quando ele decide pegar a presa para satisfazer a sua necessidade fisiológica, seu alimento, ele vai lá e assim o faz. Então, precisamos ter decisão, capacidade de decisão, ok? Então, esse é o nosso tema dessa noite, da nossa série Evangelho puro e simples, conhecendo a verdade vos libertará. Veja nesta imagem que eu coloco ali duas portas. Olha que interessante isso, ó. Qual a sua escolha? A vida ou a morte, a bênção ou a maldição? Por dia, cada um de nós, uma vida adulta, o adulto, segundo os estudiosos das universidades que já estudaram sobre isso, o homem ele tem uma capacidade de decisão e por dia, olhe bem o que eu vou dizer, por dia, é uma média, 35 mil decisões. Por dia, o homem
maduro, um homem adulto, ele acaba tomando. Só na área da alimentação, cerca de 250 a 300 decisões por dia. Se como um a mais, se mastigo a mais e assim por diante. Ou seja, ao momento de acordar, eu já estou decidindo se abro os olhos, com que pé que eu saio da cama, com que roupa eu vou me vestir, o que eu vou comer, se eu escovo uma escovada a mais de dente, enfim, são N decisões a ponto de chegar a 35 mil decisões por dia. Então veja que nós decidimos muitas coisas e muitas dessas decisões nos influenciam emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ok? Em todas as áreas da nossa vida. Então é importante nós termos consciência e termos uma capacidade de decisão mais aprimorada, mais consistente dentro daquilo que cremos e confiamos para o bem da nossa alma, do nosso corpo, da nossa mente e daqueles que estão conjuntamente conosco, ok? Então, veja bem, qual é a sua escolha? A vida ou a morte? A bênção, a maldição? Duas portas que ali deslumbram dois ambientes, duas situações bem diferentes. Então, assim eu e você precisamos decidir. Precisamos decidir. Vamos lá? Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nos fala algo muito interessante sobre isso. Vamos lá? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui está Moisés trazendo esta importante informação, sendo o porta-voz do próprio Deus, à nação de Israel, a todos os filhos de Deus que se estendem a mim e a você neste exato momento, que o quê? Que nós precisamos tomar uma decisão. O Senhor coloca diante de nós o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. E nós temos que escolher. E ele diz, escolha pois a vida, escolha aquilo que te traz. Jesus declarou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então escolhe a vida para que tu vá bem e vá bem toda a tua descendência. Então, quais são as decisões diárias que você tem tomado? Quais as decisões diárias que eu e você temos tomado que tem nos aproximado de Deus, nos aproximado da bênção, nos aproximado da vida ou nos distanciado dela? E isso influencia diretamente a nossa geração e os nossos filhos, nossos netos, as gerações futuras. Comece a pensar nisso. Capacidade de decisão. Qual tem sido a sua capacidade de decisão? Você tem tomado decisões realmente que são importantes na sua vida, que fazem a diferença na sua vida? Vamos ver o que nos diz aqui, ó, na sequência. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa. Com sabedoria se edifica a casa. E com entendimento ela se estabelece. Olhe bem o que o sábio Salomão está falando aqui no livro de Provérbios. Olha, que com sabedoria se edifica a casa. Se coloca os alicerces, se coloca a base, se coloca os pilares, se coloca o oitão, se coloca o telhado. Mas é com o entendimento que ela se estabelece. Ou seja, com a manutenção, com o cuidado, com a limpeza, com o zelo, com a forma com que eu vou utilizar aquilo que eu acabei de edificar. Então, é com o entendimento, são decisões importantes que eu vou tomar após eu ter construído e estabelecido algo. Quantas são as pessoas que elas constroem um casamento, elas constroem uma carreira, elas constroem algo importante na sua vida e depois elas, por decisões erradas, não conseguem permanecer naquele ambiente de bênção, naquilo que ela edificou na sua vida naquele período. Quantas são as pessoas? Ok? Tudo porque decisões permitiram com que decisões erradas deixassem que elas permanecessem num local de bênção, num casamento abençoado, com as suas dificuldades, com os seus processos, com os seus erros e com os seus acertos e assim quais as áreas da nossa vida. Então isso é muito importante. Olha o que nos diz Provérbios 24, 32. O que eu tenho visto, o guardarei no coração. E vendo, recebi instrução. Ou seja, novamente, aqui, sábio Salomão dizendo, eu observo as coisas, eu vejo as coisas que as outras pessoas fazem, produzem, de forma certa e de forma errada, e eu guardo isso no coração, no entendimento, eu vou discernindo, eu vou avaliando o que as pessoas fazem de certo, o que as pessoas fazem de errado, e eu processo tudo isso, eu discerno tudo isso, e aí o que eu faço? E vendo, eu recebo instrução, eu tomo melhores decisões
decisões a partir do momento em que eu observo as coisas erradas e as coisas certas das outras pessoas. Não observo para falar mal, não observo para condenar ou para julgar. Não, eu observo para que eu mesmo possa tomar decisões melhores e acertadas. Ok? Então, quando você decide, você tem mais chance de acertar. Então, a decisão, a capacidade de decisão, ela passa por uma escolha, e essa escolha precisa ter uma edificação, precisa ter um conhecimento, precisa ter, como eu sempre digo, né, eu preciso conhecer dois lados. Se eu conheço só um, eu não posso decidir, mas quando eu tenho duas opções, aí eu posso decidir, ou a vida, ou a morte, ou a bênção, ou a maldição, ou Jesus, ou Baal. É assim que precisamos ter. Quando temos opções, aí podemos decidir. Caso contrário, não temos escolha. Apenas somos jogados àquela única opção. Veja o que eu escrevi aí, ó. Nós precisamos tomar o poder de decisão. Porque é um poder. Quando você decide, você toma o poder para as consequências positivas ou não positivas para a sua vida. Então isso é um poder. Quando você não decide, você já decidiu em não decidir. Até quando eu não decido, eu decidi em não decidir. Deixei para que as circunstâncias, as outras pessoas decidam por mim. Então, eu decidi isso. Até quando eu não decido, eu tomei decisão em não decidir. Decida ser um homem, uma mulher de Deus. Decida ser responsável. Decida ser fiel. Decida ser santo. Decida ser dele, para ele e por ele. É homem que ensina menino a ser bom marido e não mulher ensina menino a ser menino, bom marido. Decida, você homem, a ensinar os seus filhos. Decida você mulher a ensinar as meninas como elas devem ser. Segundo Provérbios 22:6 diz: ensina o menino, ensina a criança no caminho aonde ela deve andar, para que quando ela fique mais velha, ela não se desvie dele. Então, as referências, eu como pai tenho que ensinar. Você como mãe precisa ensinar os seus filhos como eles devem se comportar no mundo em que nós vivemos hoje, ok? Menino e menina. Então, menino ensina menino, menina ensina menina. Claro que o pai pode ensinar a menina, claro que a mãe pode ensinar o menino. Não é disso que eu estou falando de referência. Não deixar apenas sobrecarregado sobre uma pessoa do núcleo familiar, somente a mulher ou somente o marido. Não, existem as duas referências para que possamos ensinar, ok? Ali nós vemos também as mulheres precisam decidir em ser sábias e edificarem as suas casas. A referência está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13 ao 15, aonde ali o apóstolo está dizendo: mulheres, olha, vocês ensinem as meninas como elas devem se portar, a não ser fofoqueiras, a não ser mexeriqueiras, a não viver na casa dos outros, cuidando da vida dos outros, a serem umas mulheres castas, mulheres que saibam cuidar muito bem da casa, enfim, dos seus afazeres. Claro que nós estamos falando de um período onde isso era muito comum. Hoje as mulheres, elas têm muitas outras funções dentro do lar, trabalham fora e assim por diante, e da mesma forma as mulheres têm essa responsabilidade, têm essa poder de decisão para influenciar outras mulheres e influenciar todas os seus filhos, né? Então assim nós devemos ser. Tudo que fizermos na dúvida é errado. Então eu preciso ter consciência, conhecimento para poder decidir. Se eu tenho dúvida, não devo decidir. Mas se eu estou tomando uma decisão na dúvida, é errado. A palavra de Deus nos diz em Mateus 5:33 que é o nosso sim, sim ou não, não. Então eu preciso decidir, ou sim, sim ou não, não. O que provém disso provém do maligno. Ah, não sei, quem sabe, pode ser, ou decidir na dúvida. Eu não posso decidir na dúvida, eu tenho que decidir com consciência, com convicção, com conhecimento de causa, ok? Olha essa imagem aí, ó. Jesus batendo na porta. Jesus batendo na porta da nossa alma, na porta do nosso ouvido, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos. Vamos lá? Essa referência, essa imagem está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Que diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Essa aqui é uma passagem à igreja de Laodiceia, a igreja apóstata, aquela que dá as costas para Deus. Então vejam que ali o Senhor Jesus, em revelação ao apóstolo João, na ilha de Patmos, ali ele dá essa importante informação dizendo: ei, vocês que estão dentro da igreja, eu estou do lado de fora, eu estou batendo na porta e dizendo: aqueles que ouvem, aqueles que têm ainda a capacidade de ainda ouvir a minha voz, ouçam a minha voz, eu estou batendo na porta e eu quero entrar. E se vocês me permitirem entrar, e ele está falando de igreja, está falando para cristãos, está falando para homens e mulheres que têm conhecimento do evangelho da graça, mas que não querem mais viver a vontade do Senhor, mas querem viver conforme a sua própria vontade, o evangelho segundo o seu coração e não o coração de Deus, segundo a sua vontade, não a vontade do Senhor. Então ele está dizendo aqui: ei, eu estou à porta e eu estou batendo, e se vocês ouvirem a minha voz, eu entrarei. E eu cearei com vocês e vocês cearão comigo. Nós teremos um momento maravilhoso, um momento abençoado. Então nós precisamos, dentro da capacidade de decisão, tomar decisões que vós estamos ouvindo. Quem que estamos permitindo que nos influencie? Olha o que eu escrevi ali, ó. Sou eu quem escolho quem terá voz sobre mim. Se eu decidir não ouvir ninguém da parte de Deus, estou sendo influenciado por outra voz, mas mesmo assim sou eu quem decido quem vai fazer isso sobre mim, sobre a minha vida. Então Jesus está batendo, Jesus está falando através desta célula online, através dos cultos online, através das células, através dos pastores, através dos 12, dos líderes de célula, através de todos aqueles que estão ministrando a palavra do Senhor. O Senhor está falando através de cada um deles, através dos louvores ungidos pelo Senhor, através de várias formas e de várias maneiras o Senhor tem falado contigo. Então, qual voz você quer ouvir? Qual voz você vai permanecer ouvindo? Ok? Então cuide das suas portas da sua alma, cuide das portas do seu coração, seus olhos, seus ouvidos, ok? As portas da minha vida são fundamentais, pois elas são as entradas e saídas que definirão quem eu sou e o que eu terei. Olhe bem o que eu coloquei, quem eu sou e o que eu terei. Porque dependendo da voz que eu ouvi, eu posso ter tudo, como diz a palavra, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, e eu posso ganhar a minha alma e ter a eternidade, e ter a salvação. Então, se eu decidir, saber decidir, eu saberei quem eu sou e o que eu terei. Portas fortificadas expressam segurança. Quando eu sei a voz que eu ouço, quando eu sei a referência que eu tenho, quem é referência de homem de Deus, quem é referência de mulher de Deus, quem é referência de uma igreja abençoada de Deus para mim, quando eu tenho referência do evangelho de Deus para mim, quando eu tenho uma boa referência que é segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, e eu tenho essa referência, isso para mim são portas de segurança, uma porta de manutenção periódica serão necessárias. Não posso permanecer em meu lugar de conforto, pois lugar de conforto não forja a fé. Então, as portas da minha alma, as referências positivas que eu tenho segundo o coração de Deus, eu preciso usar tudo isso para a manutenção periódica, porque elas são necessárias na minha e na tua vida. Veja essa imagem aí, ó, Jesus, oportunidade de decisão. Eu acho lindo isso, o evangelho ele é puro e simples. Eu amo o evangelho por causa disso. Olha, oportunidade de decisão. Jesus está ali falando. Aqueles homens, como falou lá há quase 2000 anos atrás, continua falando através de cada um de nós hoje, de vários pastores, de vários líderes, em vários lugares, ele continua falando. Ele nos dá oportunidade de decisão. Nós sempre teremos oportunidade de decidir. O Senhor ele não vai nos condenar, o Senhor não vai nos tirar para fora da sua presença, fora do seu reino, sem antes nos dar oportunidade de decidir. Somos nós que decidimos se o queremos, se o amamos ou não. Então, é uma decisão da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração. Veja o que escrito está em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-las. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vejam aqui a capacidade de decisão, o Senhor dando a oportunidade das pessoas decidir quem vocês dizem que eu sou. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. E você, Pedro, o que você diz? Eu sei quem tu és a minha referência, tu és o Filho do Deus vivo. Que bom, Pedro, que quem te revelou isso foi o Senhor. Não foi a carne, não foi o conhecimento, mas foi o próprio Deus, através do momento maravilhoso que eles estavam vivendo, o Senhor te revelou, e você compreendeu isso. E é sobre esta revelação, não é sobre Pedro, o homem Pedro, o apóstolo Pedro, não, é sobre a revelação que Pedro estabeleceu. Que revelação que Pedro aqui declarou naquele momento? Que Jesus é o Filho do Deus vivo. E ele diz, e é sobre esta pedra, ou seja, é a base. É dali que se constrói, dali para cima. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio em carne, ele é o Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele é o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E ele diz, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado. O que significa ligar na terra e desligar? Poder de decisão. Capacidade de decisão. Como é importante nós sabermos, conhecermos, discernirmos, termos conhecimento, base bíblica, conhecimento do Evangelho, das doutrinas dos apóstolos, para podermos decidir. E a partir dessas decisões nós estamos ligando ou desligando. Ligando ou desligando, porque Cristo Jesus é a nossa base. Ele é o Filho do Deus vivo. Então nós temos capacidade de decisão. Então use bem a capacidade de decisão que você tem para ligar e desligar no reino de Deus. Ok? Olha o que escrito está ali em João capítulo 21, versículo 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Tome essa decisão. Outra vez, o Senhor sempre vai dar a mim e a você oportunidade de decisão. Ok? Capacidade de decisão. Você possui. Uns dizem que é livre-arbítrio. Nós estamos falando de capacidade de decisão. E a capacidade de decisão, ela vem através das opções e do conhecimento que se tem de cada opções. De cada uma das opções. Experiências e conhecimento. Olha o que escrito está em Atos, capítulo 5, versículo 27 ao 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não o ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem, Jesus. Olha o que Pedro respondeu. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Capacidade de decisão. Pedro conhecia o mundo como era antes sem Cristo. A religiosidade, o judaísmo sem o Cristo revelado, o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele conheceu o Filho do Deus vivo, o Cristo. Então ele pôde escolher, e a partir dessa capacidade de decisão, ele decidiu, cheio do Espírito Santo, dizendo, ei, vocês estão dizendo para que eu não pregue sobre Jesus, mas me importa antes obedecer a Deus do que a homens. Pedro decidiu, independente do que pudesse acontecer com ele e com aqueles que estavam com ele, porque todos estavam convictos e bem convictos da decisão que tinham tomado, que eles pertenciam a Cristo Jesus, e Cristo Jesus era o Filho do Deus vivo. Então esta é uma decisão importante a ser tomada todos os dias por mim e por você. Todos os dias nós levantamos, existem 35 mil decisões que eu e você vamos tomar em um dia, possivelmente, um pouco mais, um pouco menos, cada um
sabe das suas decisões que tem que tomar, mas essa é a principal decisão que precisamos tomar todos os dias. Hoje eu vou ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Hoje eu vou dar bom testemunho. Hoje, um dia a mais. Ok? Glória a Deus, aleluia. Então, estamos aí, ó, nosso último slide ali, ó. Já estamos acabando. Hoje a célula vai ser curtinha porque você tomou uma capacidade, você tem a capacidade de decisão e você decidiu ouvir a palavra de Deus que nos traz vida eterna. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 nos diz assim: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Olha, então, aqui, capacidade de decisão. Qual a decisão que eu e você temos que tomar ao ouvirmos a voz do Senhor? Temos que ouvir, abrir o nosso coração e não endurecer, deixar que a sua voz entre, que Ele está batendo, então deixe que a voz do Senhor entre em nosso coração e faça de mim e de você homens e mulheres segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Estamos em um tempo onde a nossa fé será abalada, onde tudo que é abalado será abalado. Tudo que pode ser abalado, será abalado, inclusive a nossa fé. A nossa fé será provada, a nossa fé será abalada. Então, meu querido, minha querida, eu quero que você entenda e compreenda. Mesmo que você perca tudo, nunca perca a sua fé. Nunca perca a decisão de amar e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caiam homens, caiam governos, caiam todas as estruturas, caia todas as pessoas, mas você permaneça convicto na decisão que você já tomou de ser filho e filha do nosso Senhor e Salvador. Ok? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Ele tomou uma decisão, foi nos ligar ao Pai e agora nos deu a oportunidade. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Então esta é uma decisão importante e fundamental que eu e você tomamos todos os dias, porque dele, por ele e para ele. Amém? Glória a Deus. Então, hoje a nossa célula, ela não é muito extensiva, porque esta temática, como falei, é sobre capacidade de decisão. Não estamos falando aqui do livre-arbítrio, entre aspas, né? Não estamos falando de capacidade de decisão. Lembre você que o Senhor, mais uma vez, fortalecendo o entendimento, Ele sempre nos dará oportunidades de decidirmos. O que você decidiu hoje? Você decidiu orar um pouco mais ou orar um pouco menos? Você decidiu orar, decidiu não orar, ler a Bíblia, não ler a Bíblia? O que você decidiu hoje em se aproximar, se alimentar, fome e sede da presença do Senhor ou não? Qual foi a sua decisão em todo o dia hoje? Você decidiu mais para as coisas que agradam ao Senhor ou decidiu para as coisas que não agradam ao Senhor? Quais foram as suas decisões? De tantas que você tomou. Ok? Então reflita sobre isso, pense sobre isso. Lembrando que desde a criação, desde o Jardim do Éden, ali foi colocado opções. E dito ao homem, agora decida. Qual é a sua decisão? Comer da árvore do conhecimento ou comer da árvore da vida? Então, decida. Decida a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Todas as coisas criadas por Deus são testemunhas das oportunidades que Ele tem dado a mim, que Ele tem dado a você. A cada fôlego de vida, a cada abrir o dia, a cada raiar do sol todos os dias, isso mostra o quê? Que o amor do Senhor tem se renovado sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Ok? Então quero orar por você neste momento, meu querido, que em nome de Jesus, que o Evangelho puro e simples, dessa forma, capacidade de decisão, que você decida em ser um homem e uma mulher segundo o seu coração, segundo o coração de Deus a partir de hoje, cada vez mais e mais. Que você esteja juntamente comigo, empenhado dentro dos propósitos que temos aqui no Ministério Sincera Adoração. Nós temos aí o Seminário de Libertação, agora dia 28 e 29 de maio. Se organize, se programe para nos acompanhar online e estar conosco na forma presencial também, que vai ser muito, muito bom. E vamos ter um encontro com Deus, o encontro com Deus dos homens, o encontro com Deus das mulheres. Conto com vocês, aos nossos líderes aí. Semana que vem temos o discipulado aqui na igreja e vamos ter a célula online que eu vou estar gravando e vai estar passando. Então conto com vocês também de estar conosco aqui nessa nossa célula online, então, tá? Então, convido você a curtir, compartilhar
e tomar posse de todo o material que nós temos disponibilizado no nosso canal, ok? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Altíssimo e soberano Deus, te agradecemos por esta oportunidade e abençoamos a vida de todos os nossos discípulos, de todos os nossos irmãos que estão em casa. Que Deus vos abençoe, Senhor, que tenham uma ótima semana em o nome de Jesus. Os guarda, os proteja e os livra de todo mal, e que eles possam decidir hoje com a capacidade de decisão que tu tens dado. Eles possam tomar decisões segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Assim, Senhor, ó Deus, te agradecemos por tudo, nos ter guardado e nos protegido e nos livrado de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Até o próximo culto, em nome de Jesus.